noite a todos. Estamos aqui hoje reunidos nessa audiência pública com o tema Medidas Preventivas de Segurança nas Escolas e o Papel da Família. Queria primeiramente agradecer aqui ao pastor, que está presente, ao doutor Vinícius, promotor, ao delegado Marcos Veloso, ao tenente Vinícius, que se fazem aqui presente, e o doutor Alexandre Quartiero, representando o CONSEP. E, em nome da dona Índico, parabenizar e agradecer os demais convidados. Junto comigo, aqui na Câmara de Vereadores, está o vereador Moisés, o vereador Cláudio, que compõe essa comissão de Educação, Cultura e Esporte, e os demais vereadores aqui, o vereador Di e o vereador Igor. Queria primeiramente aqui passar ao vereador Moisés para que lesse o edital desta audiência. Muito boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Edital 12 de 2023. A Presidência da Câmara Municipal de Torres e da Comissão de Educação, Esporte e Cultura, no uso de suas atribuições, faz saber que no dia 10 de maio de 2023, às 19 horas, será realizado no auditório da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, Campus Torres, audiência pública para debater sobre o tema Medidas Preventivas de Segurança nas Escolas e o Papel da Família. Poderão inscrever-se para participar dos debates públicos as entidades governamentais, classistas, sindicais, setoriais, comunitárias e outras, devidamente instituídas e com domicílio no município de Torres, e que seus estatutos possuam fins sociais, educativos, culturais, comerciais, industriais, filantrópicos, além de qualquer cidadão desvinculado de entidades integradas da sociedade civil, desde que comprove sua habilitação ao exercício da cidadania e residência neste município. As inscrições estão abertas até o dia 9 de maio de 2023, às 19 horas, junto à Comissão de Educação, Esporte e Cultura, na Câmara Municipal de Torres, na Avenida do Riacho, 1423, ou pelo e-mail silvanoborges@câmara-de-torres.rs.gov.br. Muito obrigado, colega vereador. Passa agora ao vereador Cláudio, que faça a leitura do convite que foi enviado à comunidade. Boa noite a todos e a todas. Convite. O presidente da Câmara Municipal de Torres, vereador Rogério Eilton Jacob, o vereador Silvano Gesiel Carvalho Borges, presidente da Comissão de Educação, Esporte e Cultura, vem pelo presente convidados para uma audiência pública a realizar-se no dia 10 de maio de 2023, às 19 horas, no auditório da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, Campus Torres, para debater sobre o tema Medidas Preventivas de Segurança nas Escolas e o Papel da Família. Contamos com a sua presença, vereador Rogério Eilton Jacob, presidente da Câmara Municipal, e vereador Silvano Gesiel Carvalho Borges, presidente da comissão. Muito bem, essa audiência tem por finalidade debater e encontrar alguns meios de minimizar os eventos que vêm acontecendo nos últimos tempos aí principalmente na comunidade escolar. Grande violência, morte, não só de alunos, como também de parte dos servidores das escolas. E é o tema aqui da audiência, medidas preventivas da segurança das escolas e o papel da família, que a gente entende também que não é, muitas vezes, só uma questão dentro dos quatro cantos da escola. Dentro do portão para dentro da escola aconteceu a violência e ali tem que ser resolvido. A gente entende, enquanto comissão e comunidade, que essa violência muitas vezes vem de dentro de casa, vem de fora para dentro. E às vezes a gente fica tratando e achando uma resposta que lá dentro da escola, com algumas medidas, vai solucionar esse problema, quanto o problema às vezes não está lá, está em casa, está na família, é uma coisa estrutural. Então, por isso a gente trouxe esse tema, e o papel da família na questão de segurança da escola. Quero aqui anunciar o vereador Rafael também, que se faz presente, o amigo Nasser também, presidente do CONSEP,
Muito obrigado pela presença. O presidente do Cine Lojas, o Lori também, muito obrigado pela presença. Eu queria que primeiro, né, vai se transcorrer a audiência, a gente tem um horário a cumprir, então o doutor Vinícius vai fazer uma explanação aqui um pouquinho mais longa que os demais, para fazer uma abertura, né, e depois os demais inscritos aqui terão 5 minutos para falar, aqueles que se inscreveram. Eu queria convidar a comunidade pronta, o promotor Vinícius, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar os vereadores que trabalham e presidem este evento, na pessoa do vereador Silvano. Peço que todos os vereadores sejam devidamente saudados pelo Ministério Público nessa oportunidade. Quero saudar os veículos de imprensa, a Universidade do Brasil, professores, os pais, mães, a comunidade que acorre a este evento para que nós possamos debater um tema de grande envergadura, que é a questão relacionada à prevenção da violência nas escolas. Esse é um tema muito significativo ao Ministério Público e aos órgãos policiais. Aqui eu vejo o representante da Brigada Militar, delegado de polícia, quero muito ouvi-los, até porque o Ministério Público sempre trabalha ao lado das polícias, sobretudo no que toca ao enfrentamento à violência. Nós sabemos que Torres, lamentavelmente, tem registrado alguns casos de violência escolar, nomeadamente em razão do incremento da criminalidade associada ao consumo de drogas, ao tráfico de drogas. E eu tenho já militado na Promotoria de Justiça há aproximadamente 15 anos, primeiro como promotor de Justiça e Defesa Comunitária, Infância e Juventude, hoje como promotor criminal. E o que eu percebo, assim, no dia a dia da função do Ministério Público é que os pais acorrem às promotorias de justiça pedindo muitas vezes internações psiquiátricas compulsórias em casos de dependência química, de drogadição. São problemas muito graves que nós nos deparamos no dia a dia. Outras questões associadas à insegurança, que decorre não raras vezes de integrantes da família que são mantidos em cárcere privado por conta de dívidas de traficantes. E nós temos feito um trabalho muito forte com as polícias e o sistema de justiça exatamente para reprimir essas ações atinentes ao tráfico de drogas e à criminalidade a ele associada. Sempre contando com os préstimos das autoridades policiais, civil e militar, que nos acompanham aí há mais de 15 anos nessa jornada envolvendo a luta contra a criminalidade em prol da sociedade. No que se refere ao tema da prevenção da violência nas escolas, primeiro, nós precisamos convocar os pais, as mães, para que exerçam na plenitude o poder familiar. Nós percebemos de forma muito nítida, assim, casos de pais de adolescentes com 15, 16, 17 anos, toma promotor, eu não consigo mais estabelecer limites, eu não consigo estabelecer mais regras, só que o filho não é do promotor. O filho é do pai e da mãe, o filho é de quem o gerou. Então essa responsabilidade parental, ela tem que ser exercida na sua plenitude. Eu já ouvi, quando fui promotor da infância, muitos relatos de, promotor, mas o Conselho Tutelar desautoriza os pais. Não é verdade. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê direitos e prevê deveres. Existe um sistema de responsabilização. Para a criança autora de ato infracional, nós temos o Conselho Tutelar, para o adolescente autor de ato infracional, o juiz da infância. E as medidas socioeducativas para os adolescentes vão desde uma advertência até uma internação na fase, fundação de atendimento socioeducativo. Então, existe um sistema de responsabilização penal juvenil para o adolescente em conflito com a lei. Então, o que se percebe? Muitas vezes os pais se demitem das suas responsabilidades, não revistam sequer as mochilas dos filhos em casa, transfere a responsabilidade para os professores, para as direções das escolas, e nós sabemos que as escolas, elas são espaços de formação, são espaços de construção de conhecimento, mas aquelas lições que são basilares,
elas são transmitidas pela família, são transmitidas pelos pais, respeito ao próximo, a fixação de limites, o próprio interdito do superego, da consciência, isso é construído no âmbito da família. Isso é construído dentro de casa, com os pais. Agora, a partir do momento que isso se transfere para a esfera criminal, a partir do momento que o interdito da consciência não funciona, nós vamos para o interdito da lei, do Estado, e muitas vezes para o interdito da lei penal. E nós sabemos que os casos mais graves ensejam, inclusive, a contenção, a privação da liberdade. Há casos graves, há casos que ensejam, sim, a privação da liberdade, seja a contenção provisória, por meio da prisão preventiva, seja a contenção decorrente de uma pena privativa de liberdade. Mas em relação a isso, o sistema de justiça tem trabalhado. Só que me parece que é preciso todo um sistema voltado à prevenção primeiro, né? Com o mapeamento dos casos, com o estabelecimento do cercamento eletrônico das escolas públicas e privadas, com um debate muito importante que tem que ser feito, e esse espaço, parabenizo a Câmara de Vereadores de Torres por mais essa iniciativa, um debate muito transparente em torno do tema da saúde mental das crianças e dos adolescentes, questões relacionadas à construção de círculos de paz nas escolas. Nós precisamos construir uma cultura de paz e de não violência nas escolas, um ensino prático, transversal, da disciplina de direitos humanos nas escolas. Tudo isso vai ao encontro da premissa de que nós precisamos olhar para a criança e para o adolescente como sujeitos de direitos que são, como sujeitos cônscios também das suas responsabilidades. Nós sabemos que o Estatuto não prevê só direitos, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê deveres, prevê obrigações. Agora, nós não podemos simplesmente, membros da família, delegar as nossas responsabilidades para o Estado, para o poder público e mesmo para as escolas. A responsabilidade primeira pela educação dos filhos é dos pais. A responsabilidade é nossa. É nossa. Eu tenho uma filha de 3 anos, vai fazer 4 anos agora, e a responsabilidade é nossa. O interdito civilizatório do não, olha, isso aqui tu não pode fazer, a fixação de limites, isso começa em casa. Começa em casa. Exatamente para que esses casos não se agudizem, por vezes, situações de violência, como bullying, não adquirem uma proporção tal que esses jovens, que são, não raras vezes, vítimas que sofrem bullying, acabam, por vezes, tomando um outro direcionamento, um outro sentido, e em busca de protagonismo, em busca de palco, acabam descambando para a prática de atos infracionais. Então, nós já apreciamos ao lado da Polícia Civil, principalmente, vários pedidos cautelares que foram cumpridos em vários locais aqui, com apreensão de instrumentos, com apreensão de objetos. Felizmente, nós não tivemos nenhum caso mais agudo, tal como em Blumenau, ou mesmo em Maquiné, no nosso estado, mas nós precisamos trabalhar com gestão de crise, nós precisamos trabalhar num contexto de prevenção. Aquele velho ditado, né? Portas arrombadas, trancas de ferro. Portas arrombadas, trancas de ferro. Aí depois que aconteceu a tragédia, as pessoas se reúnem, debatem. Não, acho que a Câmara de Vereadores, volto a dizer isso, está promovendo aqui nessa noite um belo debate exatamente para que nós possamos pensar numa perspectiva de prevenção, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 60. O artigo 60 prevê um sistema pautado no princípio da prevenção, dos ilícitos. Então, se hoje, por vezes, nós nos colocamos diante desse debate, tema da violência nas escolas, nós temos que olhar para o jovem e proporcionar a ele novos horizontes de sentido, novas perspectivas, que possibilitem também, aqui no Litoral Norte, espaços de empreendedorismo, espaços lúdicos, espaços para o desenvolvimento de potencialidades. E nós temos uma gama imensa de potencialidades que é concentrada em 2 setores econômicos fortíssimos aqui em Torres. Nós sabemos bem da construção civil e do turismo.
Então existe uma oportunidade, a própria consolidação das leis do trabalho contempla o trabalho a partir dos 16 anos, salvo condições insalubres, noturnas ou perigosas. Mas a idade mínima para o trabalho está lá na consolidação das leis do trabalho a partir dos 16 anos. E ainda se admite o contrato de aprendizagem a partir dos 14. Por que o mundo do trabalho é importante para os jovens? Porque o mundo do trabalho oportuniza uma chance. Nós temos visto muitos casos de perda de uma chance. É uma teoria que se usa muito no direito privado, perda de uma chance se tratando dos jovens de conflito com a lei. Nós perdemos a chance de inserir um jovem de 14, 15, 16 anos no mercado de trabalho e esse jovem, infelizmente, com essa perda de uma chance, acaba servindo como soldado do tráfico. E, infelizmente, nós nos deparamos com propostas, no âmbito do Congresso Nacional, propostas simbólicas, propostas que têm um viés populista, que não resolvem, do ponto de vista prático, o problema da criminalidade juvenil. Exemplo, o tema sempre candente, palpitante, da redução da idade penal. Sempre quando acontece um ato infracional gravíssimo para um adolescente, primeira pauta, vamos reduzir a idade penal para 16 anos. Aí hoje os traficantes que arregimentam os menores de 18 vão arregimentar os menores de 16. Depois vão arregimentar os menores de 14, os menores de 12, os menores de 10, até onde nós vamos ir? Nós precisamos, sem sombra de dúvidas, discutir, no ponto de vista legislativo, eventualmente até se ampliar o sistema de responsabilização aos adolescentes, autores de atos infracionais equiparados e hediondos, por exemplo, tráfico de drogas, homicídio, ampliando o tempo de internação provisória e de internação definitiva, que hoje a internação definitiva é 3 anos ou 21 anos de idade, o que acontecer primeiro. Nós podemos discutir, sim, do ponto de vista do Congresso Nacional, uma proposta para se ampliar o prazo de internação para até 8 anos. Estamos de pleno acordo com isso. Agora, a redução da idade penal é uma medida simbólica, uma medida que não vai resolver o problema da criminalidade juvenil. Nós temos presídios superlotados, nós temos facções criminosas coordenando, infelizmente, gerindo parte do sistema carcerário brasileiro e gaúcho. Então, com essa mão de obra juvenil, nós vamos ter ainda um acréscimo de jovens adultos em conflito com a lei, servindo ao poder do crime organizado dentro dos presídios. Que o crime organizado não opera só fora dos presídios, o crime organizado, infelizmente, também opera dentro dos presídios, com o apoio de mão de obra que é encaminhada via prisão, via contenção, privação de liberdade. Então, o tema, ele é muito importante, precisa ser debatido, sobretudo, por meio do apoio da família, da sociedade, do poder público, dos órgãos de segurança pública, mas existem algumas propostas que eu gostaria de já deixar a título de encaminhamento. Claro, nós estamos aqui nessa noite para maturar as ideias, mas algumas propostas já a título de encaminhamento. O debate em torno da saúde mental de crianças e adolescentes. Nós precisamos urgentemente de um CAPS-I, que é um CAPS voltado, é um centro de acompanhamento psicossocial voltado para o atendimento da saúde mental de crianças e adolescentes, um CAPS-I. E para isso, o município de Torres pode realizar um convênio com outros municípios do litoral norte, Capão da Canoa, que é a nossa referência aqui mais próxima, e aí, atendendo ao critério populacional, construirmos um CAPS-I. Depois, o cercamento eletrônico das escolas, botão do pânico, medidas voltadas à profilaxia, a uma cultura de prevenção da violência. Depois, protocolos de segurança, e as autoridades policiais têm mais propriedade para falar sobre esse tema. Nos Estados Unidos nós temos protocolos de segurança nas escolas, os professores já são ensinados, recebem treinamento, capacitação para esse protocolo, né? Existe um protocolo americano que envolve correr, esconder e lutar. Correr, esconder e lutar. São 3 verbos. Primeiro, as crianças correm, depois se escondem e, em último caso, se tiverem que lutar, os professores, principalmente, como linha de frente, vão ter que exercitar, na medida do possível, esse protocolo de segurança. Claro que existem situações
que são muito difíceis, como, por exemplo, como implementar um protocolo americano num país